eu passo os meus desertos e você passa os seus desertos. Por que nós enfrentamos essas dificuldades? Então, acabei de falar para você sobre o apóstolo Paulo, né? Ele chamando o trabalho na igreja de tribulação, de dificuldades, de problemas. Ele falou: fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. Então, por que Jesus passou por desertos, por tribulações? Por que o apóstolo Paulo passou pelas suas? E por que nós também passamos pelas nossas? Então, primeiro, o profeta Isaías, ele disse assim, em Isaías 49, verso 1: ouvi-me terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. E disse o 3: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu esqueci que eu ia colocar 3, depois eu coloquei 4. Então não tem ali. Mas presta atenção agora, se você não abriu a sua Bíblia, o que diz o versículo 4, que na verdade era o mais importante, que eu botei até o 3. Eu mesmo disse. Quem disse? O profeta, depois que ouviu Deus falar. Debalde tenho trabalhado. Esse debalde é uma expressão antiga da língua portuguesa que significa em vão, tá? Então a gente lê assim: em vão tenho trabalhado, inútil, preste atenção, e vã, de forma vã, gastei as minhas forças. Que isso, pastor Marcelo? Ele está falando da obra? Sim. Ele está dizendo, Davi não, Isaías disse: em vão tenho trabalhado, inútil e de forma vã gastei as minhas forças. Ponto e vírgula. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, amém, a minha recompensa perante o meu Deus. Então, eu já poderia parar por aqui e a gente fazer a celebração da ceia, porque nós ouvimos aqui o profeta, ele falar inclusive do seu ministério profético. Vamos então orar, vamos pedir a Deus revelação no nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e agradecemos ao Teu nome. Obrigado por esta oportunidade, obrigado porque nós estamos aqui nesta manhã, louvando e agradecendo ao Teu nome, com a nossa esperança, assim como disse o profeta Isaías, no Senhor. Amém. Então nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, e verdadeiramente, Pai, quando nós sairmos daqui, nós sairemos já em parte compreendendo o que nós temos enfrentado, o que nós temos passado. Então, Pai, revela-te a nós, fala conosco nesta manhã, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor abençoada diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Olha, com o meu coração sincero, nesta manhã, eu venho aqui subir a esse altar, trazendo uma palavra que verdadeiramente eu me encontrei nessa palavra de ontem. Eu me encontrei aqui, eu olhei para tudo isso que eu vou falar para você em 35 minutos, 40 minutos. Quando eu olhei aqui, eu falei: nossa, quando Deus colocou essas passagens na Bíblia, parece que Ele estava pensando em mim. E foi nisso aí que eu falei, o Senhor disse ao meu coração esta semana, né? Eu ouço isso direto. Por quê? Repito, como fiz no momento administrativo, cada um aqui tem o seu deserto, cada um aqui tem a sua dificuldade. Quando eu sinto dor, será que a minha dor é maior do que a sua?
você já ouviu, que alguém fala assim: por que, por exemplo, no exército tem aquela selvageria, que o pessoal chama, né? Somente quem é da esquerda. Para que essa selvageria? Para que só falta no Natal recruta o aluno? Por quê, amados? Por quê? Ele fica horas. Você lembra do filme Tropa de Elite? Que coisa ignorante, quando está lá o Capitão Nascimento, depois de um dia inteiro os caras fazendo exercícios, trabalhando em combate e tal, quando chega 10 e pouca da noite, ele com a voz assim: estratégia, do grego, estratégia. Você lembra disso? E está lá, quem viu o filme, está lá o recruta sentado, presbítero Robson, você está aí agora, aí o recruta, pô, um dia inteiro de bandeiras. No meio do campo, tá, o recruta começa a cair, os olhos começa a cair, aí alguém fala: ó, o 03 está dormindo. Aí o capitão vem lá, tira o pino da granada, bota na mão do 03. Fala: 03, se o senhor dormir novamente, o senhor morre e leva todos nós juntos. Aí, olha, assim, imagina que está o Robson começando a dormir, eu venho aqui, pego uma granada, tiro o pino e falo assim: prefeito Robson, se você dormir, você é o primeiro a morrer e você leva todo mundo junto. Tu acha que esse cara vai dormir? De jeito nenhum. Aí talvez você diga assim: mas que selvageria, pastor Marcelo, aquilo ali não era um momento de batalha, de guerra, não era, realmente não era, mas aquele momento ali, irmão Ailson, era o deserto deles, era o momento de instrução onde eles estavam aprendendo a suportar a guerra, a suportar as adversidades, a suportar os momentos difíceis, porque quando nós vamos para uma guerra, e ali não apenas a guerra natural do mundo, mas a guerra do nosso dia a dia, nós precisamos ser preparados. O que você hoje está suportando é porque lá atrás você não entendia e você estava sendo preparado para o que você estava passando hoje. A mesma coisa acontece comigo, acontece com a pastora Renata, acontece com cada um de nós aqui. Talvez hoje esse deserto, essa dificuldade, é que nós falamos assim: como é que eu estou suportando? Você está suportando porque você foi ensinado naquilo que você passou lá atrás. Um dia você ficou com uma granada na mão, ou quem sabe hoje você está com essa granada na mão, e é para você não dormir, porque se você dormir, você vai morrer. Você vai morrer. Então isso é o quê? O que a vida é para nós? Ela é um treinamento, e muitas vezes nós olhamos, e claro que nós temos valor diante de Deus. Volta ao versículo 1, diaconisa Nilda, por favor. Olha só o que diz, olha só o que o profeta Isaías ele disse: ouvi-me terras do mar. Gente, como é que eu esqueci? Em vez de botar 4, eu botei 3. Meu Deus. Ouvi-me terras do mar e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mão, da minha mãe, fez menção do meu nome. A pergunta que eu faço aos irmãos que estão aqui: não é isso que essa igreja aqui ensina? É ou não é? É. Nós falamos sobre soberania de Deus, sobre predestinação, sobre vida eterna, salvação. É o que nós aqui ensinamos. Você já ouviu isso aqui 1 milhão de vezes dentro desta igreja. E a pergunta que eu faço é: alguém aqui tem dúvida disso? Não. Você tem dúvida disso? Não, nós não temos dúvida disso. Até pelo que nós já vivemos e já passamos. Então guarda isso aqui, porque o que o profeta Isaías ele disse é exatamente o que eu e você cremos, né? E concordamos. Agora ele diz assim no versículo 2, ele começa a falar do ministério dele. Ele falou assim: fez a minha boca como uma espada. Por isso que a gente fala da palavra ser a espada. Então a língua dele, como ele era um profeta, a língua dele era esta espada, era a palavra. Ele diz assim: na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha
que você venha entender. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Se você está com a sua Bíblia, abra o versículo 4, que eu vou ter que mexer um pouco nesse verso 4, enquanto o 3 vai ser colocado aqui. Não esqueça dessas palavras. Pastor, mas abre o versículo 4 na sua Bíblia. Agora, olha que interessante. Deus virou para ele, diaconisa Nilda, e disse assim: tu és o meu servo, tu és Israel, por quem hei de ser glorificado. Por que tudo isso, pastor Marcelo? Por que nós estamos passando tudo isso? A Bíblia diz que tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Talvez hoje não seja. Talvez aquilo que você esteja dentro do seu coração e aquilo que está afligindo a sua alma, talvez hoje o seu casamento não seja motivo de glória para Deus. Talvez hoje a sua conduta não seja motivo de glória para Deus. Talvez hoje a sua vida financeira não seja motivos para a glória de Deus. Talvez a sua esperança não seja nesse momento motivos para a glória de Deus. Talvez a sua saúde nesse momento não seja motivos para a glória de Deus. Talvez a sua santidade nesse momento não seja motivos para a glória de Deus. Mas o Senhor falou: tu és o meu servo, és Israel, por quem serei, por quem hei de ser glorificado. Então já começamos a entender. Por que tudo isso? Porque tudo isso que eu estou passando será para que Deus seja glorificado. Né? Então agora a gente já começa o primeiro ponto, o primeiro passo. Mas aí o versículo 4, repito, desculpa, eu não coloquei para a Rebeca passar para o nosso telão. Diz o versículo 4, veja aí na sua Bíblia: depois de tudo isso, e que o profeta Isaías ele ouviu, ele mesmo disse: tá de brincadeira, né? Foi isso que, entre outras palavras, Isaías disse: pô, tá de brincadeira. Que adianta ir para o Ministério Graça e Adoração? O que adianta eu ser crente? O que tem adiantado eu orar até aqui? O que adianta eu ler a Bíblia? O que adianta eu ser cristão? O que adianta eu confiar? Eu mesmo disse, ele colocou, olha só que interessante. Ele coloca no versículo 3, está ali, né? Me disse, quer dizer, Deus disse a ele: tu és o meu servo, tu és Israel, por quem hei de ser glorificado. Aí o 4 que está aberto aí na sua Bíblia, ele fala: Deus disse, mas eu mesmo disse. Eu mesmo disse, em vão tenho trabalhado. É inútil, é vã. Eu gastei as minhas forças. E isso eu não trago apenas a respeito do ministério, não, gente. Porque o que cansa a nós, o que nos esgota é fazermos repetitivo e não dá certo. Isso é o que nos esgota. Se a gente começar aqui a andar, por mais que nós venhamos manter a mesma velocidade, vai chegar um ponto que nós vamos diminuir a velocidade e nós vamos cansar. E quem estiver olhando para nós de longe vai perceber que nós estamos cansados. E talvez seja isso que você chegou aqui nesta manhã e você esteja dizendo: Deus falou que tu és o servo, que tu és
forças. E quantas vezes a gente fala isso no casamento? Quantas vezes a gente fala isso no nosso casamento? Eu estou botando o nosso, eu tenho que me incluir também, todo mundo. Quantas vezes falamos, pô, eu me dou para essa pessoa, eu me entrego para essa pessoa, eu me entrego para esse marido, eu me entrego para essa esposa, eu me entrego para essa família. Gente, parece que isso é vão. Parece que isso não muda, parece que a situação é inútil. Então eu achei bem interessante que diz aí no versículo 4, em vão tenho trabalhado, é inútil. Não é inútil eu trabalhar para a minha família, é inútil eu trabalhar para esse marido, para essa esposa, eu trabalhar nessa empresa, eu vir a esta igreja, eu ter vida de oração, pastor, é inútil. Gente, o que eu estou mostrando aqui não é um daqueles nomes que aparecem na genealogia da Bíblia, não, presbítero Alves, não é um daqueles nomes aleatórios, não. Sabe quem é esse cara? É o que fez o maior livro da Bíblia. É verdade, irmãos. Aí, como você diz, quem sou eu e você no pacote do biscoito? Quem sou eu, gente? Esse aqui é o cara que tem o maior livro da Bíblia Sagrada. Ele falou, Deus me disse, tu és meu servo, tu és Israel, tu és por quem eu vou ser glorificado. É inútil. É inútil. Eu tenho me entregue de forma inútil. Mas sabe o que é maravilhoso, gente? É que eu e você, nós que estamos aqui, que a pastora Renata, ela chama de colunas desta igreja, né? De forma correta. Amém. Nós somos colunas, nós não somos uma vidazinha, não, nós somos colunas. E nós suportamos sim, gente. Suportamos, está vendo aqui para essa igreja, tem algumas colunas, né? Olha essa aqui no meio, aqui, né? Ela sustenta, ela leva o peso. E por vezes eu sei que parece que é inútil, mas nós logo mudamos o quê? A nossa confissão. Porque aqui no versículo 4 ele diz assim, eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, é inútil, de forma vã gastei as minhas forças, ponto e vírgula, todavia a minha recompensa perante o meu Deus. Amém. Então haverá o quê? Haverá uma recompensa. Amém. Eu e você, isso aqui não está na Bíblia, né? Mas são ditados, porque tem gente que fala algumas coisas como se estivesse na Bíblia, né? E não está. O que está escrito na Bíblia, Deus escreve certo por linhas tortas. Existe isso na Bíblia, gente? Não. Deus, ajuda quem cedo madruga. Porque está no livro de Provérbios. Eu não vou nem fazer, depois nem pego isso aí na internet, ainda diz que eu estou falando que está na Bíblia, né? Deus ajuda quem cedo madruga, porque Salomão nunca disse isso, gente, né? Como é que é? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Está lá em Tessalonicenses. Aquela pessoa nunca esteve na Bíblia. Então as pessoas elas vão colocando alguns textos, mas por exemplo, o que eu queria falar é quem persevera, o que, gente? Sempre desiste, né? É verdade, né? Quem persevera, o que? Fala aí, gente. Sempre o que, japonês? Sempre alcança. Está na Bíblia isso? Escrito dessa forma. Gente, tem gente com dúvida agora aqui. Tem gente com dúvida, né? Não existe dessa forma. Existe de outros textos, né? De outras maneiras. Então, quem persevera é o chato. O chato, eu digo a pessoa que ela está ali, ela pode estar apanhando, ela pode estar sofrendo, ela pode estar o que for, mas ela continua. Existe uma outra frase que o Robson queria até tatuar na testa, né? Que vale a pena lutar, como é que é? Que vale a pena ter. A gente só desiste por aquilo que não vale a pena. O que vale a pena nós existimos e vai ter uma hora que Deus vai honrar. Seja a igreja, seja o seu casamento. Uma coisa na semana com um pastor amigo meu, e ele falou isso, cara,
Naquilo que não é de Deus, nós não podemos perseverar. Mas naquilo que é de Deus, que nós sabemos que é de Deus, o casamento é de Deus, o trabalho é de Deus, a igreja é de Deus, a oração é de Deus. Então, naquilo que é de Deus, nós temos que orar, nós temos que perseverar. Então, o profeta Isaías, ele disse aí no versículo 4, ele falou, o meu direito está perante o Senhor e a minha recompensa perante o meu Deus. Mas ele estava mostrando, ele estava falando das dificuldades. A carne dele dizia, é em vão, é inútil. Ele tinha uma língua que era como uma espada, ele lançava sobre Israel, Israel fazia isso. Israel dava as costas para o que ele falava. E ele vinha, eis o Senhor, restaurarei a sua. Quem quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Olha Israel, virando as costas. Ele falou, inútil. Inútil. Então, quantas vezes nós falamos, dentro daquilo que é de Deus, nós falamos que é inútil? Às vezes nós falamos, o que adianta eu estar casado? É inútil. O que adianta eu continuar vindo a esta igreja? É inútil. O que adianta eu continuar orando, pastor? É inútil. O que adianta eu continuar trabalhando se eu estou sempre sem dinheiro? É inútil. Mas aí ele vem, todavia, a minha recompensa, o meu direito vem do Senhor. Amém. Então, é no Senhor que está a nossa esperança, que eu já tenho falado aí há 2, 3 domingos. Olha o que diz a palavra de Gênesis, capítulo 13. Agora vamos ver o que se sucedeu com Abraão. Aquele cara que tinha a bênção de Deus, tinha a promessa de Deus na vida dele. E aqui não é falando daquela situação dele com Isaac, não. É falando de uma perda. De uma perda. Aqui, esse pedaço, o que seria dito, Diácono Anderson? O que seria dito aqui? Se você vai em determinadas igrejas, o diabo entrou na família de Abraão, então destruiu. Isso é um imposto, isso é um demônio. E diz ali, Gênesis 13, 14, disse o Senhor a Abraão, aqui ele ainda não era Abraão, depois que Ló se separou dele. Ló era como se fosse, você deve lembrar, o filho dele. Não era filho, era sobrinho, mas Abraão, como não tinha filhos, ele olhava para Ló e dizia, tu é meu filho, você é o meu filho. E eles tiveram uma briga em família, e Ló foi para o lado contrário de Abraão. Tipo assim, se você vai para o leste, eu vou para o oeste. Se você vai para o norte, eu vou para o sul. E tamanho foi a guerra deles. Então, imagina o coração daquele velho homem, que olhava para um outro homem e que ele tinha nele o seu filho que ele sonhava e não conseguia ter. O que aconteceu com Abraão? Olha, ele arriou. Ele arriou. Umas vezes a gente arreia. Umas vezes a gente arreia e faz, cara, cansei. Olha, eu estou te mostrando 2 caras na Bíblia, de expoentes, Isaías e agora Abraão, que ele se chamava Abraão. Cara, cansei, não dá mais, estou completamente arriado, acabou, e é o fim, e eu não tenho mais forças. Olha lá, disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, porque os olhos dele estavam para baixo. Os olhos de Abraão estavam para baixo, ele estava deprimido, ele estava triste, ele não tinha forças. E quando nós estamos tristes, tem um momento, gente, que é aquele momento em que todos os nossos fracassos ele vem à nossa mente. E aí você começa a dizer assim, eu tenho, no meu caso, 50 anos, caramba, eu não tenho isso, não passei por isso, não
Eu olho para a minha família, eu vejo Naor com tantos filhos, eu vejo meu vizinho ali com tantos filhos, eu vejo aquele outro ali com tantos filhos, que aquela época, né, os casais tinham 20, 30, 40 filhos, enquanto o homem poderia chegar aos 80, 90 anos fazendo filhos, se tivesse uma mulher mais nova. Então você imagina, ele olhando à sua volta, todo mundo com a casa feliz, todo mundo com a casa cheia de filhos, e ele só tinha um que não era dele. Cara, ele só tinha um que não era dele, era do seu irmão. E agora esse vai e dá um chute também. Tu imagina a decepção desse velho? Ele chegou para Deus, deve ter dito: olha, estou lascado, estou ferrado, porque o único que eu tinha não era meu, e nem isso eu tenho mais. Quem sabe nessa manhã, alguém que chegou aqui esteja dizendo isso: pastor, o que adianta eu continuar crendo? O que adianta eu ser como Isaías, como Abraão, e continuar com uma vida sem resultados? Tenho, como disse Isaías, trabalhado inutilmente nesse casamento, nessa empresa, nessa igreja, na minha família, eu tenho trabalhado inutilmente. Ou de repente você tem tantos sonhos como eu tenho, e você está lá orando, e parece na verdade que a tua vida está se esvaindo da sua mão, como aconteceu aqui com esse homem. Mas o interessante é que em muitos momentos Deus vem e Ele nos chama a atenção. E às vezes em detalhes, como Deus me deu aí na palavra, né, de Gênesis, em que às vezes a gente acha que a vitória vai virar depois de um grande sinal, depois de uma grande mudança. E Deus falou para Abraão, no meio da sua depressão, Ele vem e diz assim: Abraão, cara, eu estou vendo tudo isso que você está passando, eu estou vendo toda a dor, todo o sofrimento, mas eu vou dizer uma coisa: ergue teus olhos, levanta os teus olhos, olha desde onde estás. Cara, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Nós estamos no nosso vazio. Nós estamos no lugar onde nós estamos dizendo assim: cara, eu não aguento mais. Talvez você diga isso, talvez quem esteja me assistindo agora pela internet também diga isso. Onde? Porque eu achei muito interessante isso aqui, eu sublinhei até mais forte na minha Bíblia. Eu já preguei isso aqui algumas vezes, mas isso aqui eu nunca tinha me atentado. Deus, porque eu sempre me atentei no erro dos olhos. Por isso que cada vez que a gente ouve Deus falar é de uma forma diferente. Eu sempre me atentei mais quando eu preguei essa passagem, sempre no erguer os olhos, né? Mas hoje Deus moveu o meu coração sobre onde você está. E onde que Abraão estava? Ele estava na depressão, ele estava na tristeza, ele estava na angústia, ele estava desistindo, como Isaías também falou. Ele estava ali, e o Senhor falou: olha desde onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, para o oriente e para o ocidente. Foi o que Deus falou para ele. Sabe o que foi interessante? É que Deus falou assim: o ponto de partida da tua vitória, da bênção, é onde você está. Gente, a mensagem
estava falando ao meu coração ontem. Ele falou assim no verso 15: porque toda essa terra que vês, aí agora sim, ele estava vendo de onde? Onde ele estava desempregado, onde ele estava sem dinheiro, onde ele estava sem paz, onde ele estava sem alegria, onde ele estava sem esperança, porque Deus, ele falou: olha, levanta, ergue teus olhos e vê de onde você está. E onde os teus olhos alcançarem, seja no norte, no sul, gente, isso é profundo demais. Amém. Glória a Deus. Seja do norte, do sul, para o leste ou oeste, onde você está, colocar os teus olhos, eu vou te dar. Ou seja, Deus falou assim: a bênção não depende de mim, a bênção depende de... Amém. É verdade. Ele falou: a bênção depende de você. Depende de onde os teus olhos chegarem. Diz o 17, diz assim: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei, porque eu te darei. Amém. Então Deus falou: bom, você está aí nesse ponto, mas você não pode mais ficar aí. Você levantou os seus olhos, e para que tudo isso, pastor Marcelo? Para a gente também percorrer a bênção, para a gente agir, Amém. para a gente levantar. Amém. Nós não vamos ficar ali no mesmo ponto, mas nós vamos levantar os nossos olhos e nós vamos percorrer. E aí, amado, você vai percorrer nesta manhã? Você vai levantar os teus olhos? Você vai mudar a sua própria história? Porque Deus falou aqui: não depende de mim, mas depende de nós. Por isso que nós passamos essas situações, para que a gente entenda que nós podemos ter perdido o controle, mas Jesus, ele não perdeu o controle. E quer ver? Para terminar, pode pular, vamos até João 8. João 8, a Bíblia diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. 2. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Então Jesus chegou às 5 e pouca da manhã no templo, e já tinha uma galera esperando ele lá, e lá voltou todo mundo sentadinho e ensinava. Versículo 3: quando amanheceu, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Adultério é quebra de aliança, seja ela no que for. A mais famosa é do casamento, mas existe adultério de amizade, existe adultério no que fazemos, né? Então todo tipo de adultério é condenado por Deus. E a lei disse que aquela mulher foi surpreendida. Gente, ela foi surpreendida, ela não tinha como dar desculpas. Foi pega. No direito penal brasileiro, quando a gente fala de alguém que foi pego num crime, você vai tentar diminuir a pena de algumas formas, né? Você primeiro é o que foi pego confessar. Sabia que tem isso no direito? Se o cara que foi pego roubando, ele chega lá diante do juiz, e o juiz pergunta: cidadão, você foi pego em flagrante roubando, você confessa o roubo? Ele não. Aquilo ali aumenta a pena dele, porque ele não confessou. É verdade, é verdade. Quando a pessoa é pega em flagrante, matou alguém, aí o advogado, ele não vai mais livrar o
repetição. E você que foi lá na Primos da Nilda e da Rebeca e comprou tudo para sua casa e botou em 6 vezes. Não sei nem se pode. Pode. Ela falou que pode botar em 6 vezes. Né? Aí vai lá o cidadão e fala, toma uma vezinha. Então, ele foi pego em flagrante. Aí o que o advogado vai fazer? Vai tentar reduzir a pena dele. Só que o que é mais incrível nesse texto aqui é que essa mulher foi pega em flagrante. Preste atenção nisso aqui. E Jesus não vai reduzir a pena dela. Jesus conseguiu inocentá-la. Que isso, pastor Marcelo? Também nunca disse isso numa mensagem pregando isso aqui. E diz o verso seguinte, o verso 4, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante, não foi montada, ela estava lá debaixo daquele homem lá, os dois estavam nus, e olha, ela foi pega, porque ela foi levada nua diante de Jesus, a igreja lotada, e aquela mulher foi levada nua diante de Jesus. E diz o versículo 5, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu o que dizes? E agora, gente? Agora eu vou falar uma coisa que eu falo nessas mensagens. Acabou não só a vida dela, não, Nilda. Acabou a vida de Jesus. Porque a fama de bonzinho ia ser destruída agora. E se ele fosse bonzinho, ele ia ser chamado de pecador. Perdão, porque ele estava infringindo a lei, ele poderia ser apedrejado também. E agora? Isso aqui é cena da novela das 9, isso aqui é novela mexicana. Agora, como que ele vai se livrar disso? E ela, aí diz o versículo 6, isto diziam eles tentando para terem que acusar, mas Jesus apenas escrevia na terra com o dedo. Isso aqui também já falei. Gente, parece muitas vezes a minha vida e a sua vida. Está cheio de gente nos apontando, nos acusando. Estamos no meio de um problema. Estamos a ponto de morrer. E quando você espera uma solução de Deus, Ele está ali escrevendo no chão. Parece que não está nem aí para a gente. Parece que você está ali e vai sucumbir, vai cair, vai quebrar, vai se arrebentar em Jesus. Cara, Ele está escrevendo no chão. Será que era isso que ela esperava? Era isso que ela esperava? Não, meu irmão. Muitas vezes o que está acontecendo não é o que nós esperamos. Mas se Jesus, está lá escrevendo no chão, vai chegar um momento que ele vai se levantar. E quando ele levantar, ele vem com a palavra. E aí diz o versículo 7, como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ele pronto, ele tirou de cima dele, jogou para eles, ele cumpriu a lei, e agora, quem era louco? Até porque todos eles eram adultos, todos eles tinham várias mulheres, e agora, como que alguém ali ia pegar uma pedra na cara dos outros? Até que eles iam estar mentindo, os outros iam pegar a pedra na cara dele também. E agora, amados? A Bíblia diz que ele falou, tudo bem, beleza. Aquele que não tiver o pecado, vai lá e pega a pedra. E Jesus voltou a escrever, diz lá o versículo 8, e tornando a inclinar-se, ele continuou a escrever no chão dele, esperando assim, ó. Eu já estou aqui arriado, eu estou esperando agora quem será o primeiro. E naquela galera que estava na igreja, todo mundo é santinho na igreja, todo mundo doido para apontar o pecado do outro, todo mundo lá santinho. Quem era o único que podia tacar a pedra nela? Só ele. Ele voltou a escrever no chão, versículo 9. Mas ouvindo eles a resposta, acusados pela própria consciência, porque todos eles eram adúlteros e pecadores, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os mais moços. A Bíblia quer dizer aqui que as crianças, esses últimos, os moços, eram as crianças,
Então, dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Pronto, sai, gente, vamos dizer, você lembra que ele estava na igreja, ele estava no templo pregando, saiu todo mundo foi embora, dentro da igreja só ficou Jesus e a mulher, como às vezes acontece comigo e com você. Tudo isso, por que tudo isso, pastor? Então agora a gente vai terminar a mensagem, por que tudo isso? Para no final ficar eu e Jesus e você e Jesus. Amém. Eu não estou falando no final, só vai acabar nós e eles não, e ele não. É para mostrar que no final disso tudo que nós estamos passando, ficaremos, eu e Jesus e você e Jesus. Amém. Aí ele vai vir para arrancar essa dor, esse peso dos nossos corações. Ele então vai dar a direção naquilo que nós precisamos. Ele fala no versículo 10 assim: erguendo-se Jesus, ele ficou um bom tempo no chão, escrevendo com o dedo, porque até sair todo mundo no templo, as costas de Jesus eram fortes. Ele ficou agarrado ali no chão. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, cadê aquilo que te causava dor? Cadê aquilo que te acusava? Cadê aqueles problemas? Cadê aquelas dores? Ninguém te condenou? Versículo 11. Ela disse, respondeu ela: ninguém, Senhor. Ninguém. Então lhe disse Jesus: se ninguém te condenou, quem sou eu para condenar? Pastor Marcelo, era tudo que eu queria ouvir, pastor. Não é assim aí fora o evangelho hoje? O Senhor é contigo, o Senhor te ama do jeito que você é. Não é isso que aqui ensinam aí fora? Está adulterando? Pode continuar. Está mentindo? Pode continuar. Quando casalzinho sai das igrejas, dos cultos, depois vão para os motéis, mas Jesus, Ele te ama. Se a sua vida é na homossexualidade, o que eles falam? Pode continuar, porque Jesus, Ele te ama. Não é isso? Foi o que perguntou Jesus. Vem cá, te acusaram? Te condenaram? Nem tampouco eu te condeno. Que maravilha, a graça. Mas agora, na segunda parte, vem a verdade. Vá e o quê? Não peques mais. Vai E não peques mais. Pronto. Está aqui o resultado. Isso aqui é o evangelho. Então, por que tudo isso, pastor Marcelo? Para no final eu ficar a sós com Cristo, ouvir a parte dele, ele cobrir a minha nudez, cobrir as minhas dores, cobrir os meus dramas, e agora ele vai lançar a palavra. Pode ser não peques mais, pode ser confie em mim, pode ser eu estou lhe requerendo isso. Aí cada um aqui vai descobrir no seu deserto, Jesus dizer: eu tampouco não te condeno, e te digo uma coisa. Aí o que ele vai falar para mim e para você, só ele e nós saberemos. Para cada um. Mas termina dizendo, pastor, por que eu estou passando tudo isso? Pode ser para você vencer os teus desertos, como Abraão. Pode ser para de onde você está olhar para frente, para o alto, olhar para os 4 pontos cardeais da terra. Pode ser como essa mulher que foi acusada, foi apontada. Mas o que Cristo quer é que você olhe para o alto, olhe para Ele, preste atenção no que Ele está te falando. Ele vai se erguer do chão e Ele vai falar ao meu coração e ao seu coração. Você crê nisso? Eu também creio. Receba essa palavra, assim seja, assim te ensina o nosso Deus.